Flamengo tem 4 reforços antes da final contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. A gente também teve uma informação importante de uma vitória do Flamengo antes da decisão. Além disso, a gente fala aqui do Corinthians, né? O ano do Corinthians acabou e a notícia é maravilhosa para a nação rubro-negra, porque a gente teve acesso a uma informação que realmente vai fazer com que o Flamengo ganhe muito dinheiro, né? A gente vai estar falando sobre tudo isso aqui, né? A gente, fez uma apuração exclusiva para trazer para vocês. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Flabete. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui então com o oferecimento da Flabete. Eu sou o embaixador da Flabete e você tem até R$600 de bônus, né, no primeiro depósito. Você faz o seu cadastro. Aí, após fazer o seu cadastro, você ativa o seu bônus, né, para você não perder isso. Você ativa após o cadastro, né, você vai estar ajudando, né, o mais querido do mundo, porque é a Bet 100% rubro-negra, a Bet da nação. E aí você faz ali o seu cadastro, ativa o seu bônus e aí depois você faz o depósito. Tem até R$600 de bônus no primeiro depósito na Flabete. Lembrando que é para maiores de 18 anos e que você tem que jogar com responsabilidade sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. E a gente tem aí também todos os nossos outros patrocinadores no comentário fixado. Agradecer aí a Sunset Controle de Pragas, 10% para insetos e ratos, 15% de desconto para cupins, falando que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, e a Mais Cabelo também, que tem aí uma Mais Cabelo sempre perto de você, e você pode estar aproveitando então a Mais Cabelo para você fazer um tratamento, resolver aí problema de queda, né? Você também está com calvície, tá com uma entrada grande, você quer resolver, quer ficar com cabelo, quer mais cabelo? Então procura ela aí, que você não vai se arrepender. Tem em todo o Brasil uma perto de você. Faça aí, utilize o seu voucher, faça aí um tratamento para você conhecer, faça uma avaliação grátis, procure agora mesmo a Mais Cabelo, né? Todos os nossos outros patrocinadores estão no comentário fixado, né? E eu lembro você de acessar aí paparazorubronegro.com.br e colocar na página inicial do seu navegador. Então vamos lá. A primeira vitória do Flamengo antes da decisão da Copa do Brasil já aconteceu. Flamengo conseguiu assumir a carga de ingressos que não... Cara, essa situação não acontecia há muito tempo. O Flamengo conseguiu assumir a carga de ingressos para o jogo de volta, né? E a venda está começando agora, às 10 horas da manhã. Então a gente já tem o Flamengo vendendo aí a carga de ingressos para o segundo jogo, que é o jogo decisivo. O Flamengo conseguiu essa carga de 4 mil ingressos e o Flamengo vai estar disponibilizando para os torcedores. Tá? O valor é igual da Sul, daqui do primeiro jogo, R$400 inteira, 200 meia, né? E aí o Flamengo vai estar vendendo através do site do sócio-torcedor do próprio Flamengo. Tá? Foi um acordo que o Flamengo conseguiu. É muito importante essa vitória que o Flamengo consegue aí para o seu torcedor, que a gente sabe que o torcedor sempre vai em peso, ainda mais para uma final de campeonato, né? Serão 4 mil ingressos com um acordo feito aí entre as equipes, tendo a mesma quantidade para a torcida visitante nos 2 jogos. Tá? Um acordo aí mesmo com o Maracanã tendo maior capacidade e no estádio lá tendo menor capacidade. A gente sabe que o acordo, eles acharam interessante garantir aí 4 mil lugares aqui e o Flamengo conseguiu essa negociação interessante, tá? Então abre 10 horas da manhã de hoje e você vai poder adquirir já, olha só, para os planos aí, Off Rio, tá? De Minas Gerais e Diamante mais um, tá? Meio-dia, para os planos Diamante e Platina mais um. E 14 horas para os demais planos, tá certo? Então a gente conseguiu aí que o Flamengo tivesse
essa negociação interessante para ter os ingressos aí para o torcedor. Cara, isso é a maior, para mim isso é a maior vitória, cara. Isso é muito importante, a torcida do Flamengo estar presente aí no jogo de volta, né, com 4 mil torcedores, poder comprar antecipado e com tranquilidade. Né? Tranquilidade não, porque eu já falei para vocês que é um jogo tenso, é um jogo, muita violência, né? A gente precisa aí ter total cuidado, né? Ficar ligado, né? E a gente tem um alívio importante para essa final. Tá? O Alexandro e o Davi Luiz voltaram a treinar. O Alexandro a gente já trouxe ontem à noite que ele voltou a treinar, né? E que deve ser o titular na final, nos 2 jogos da final contra o Atlético Mineiro. E o Davi Luiz também voltou a treinar com o elenco, né? O Alexandro vive uma grande fase, importantíssimo esse retorno do Alexandro. É um jogador que a gente sentiu muito a falta dele, principalmente porque o Ayrton Lucas não vive uma grande fase, é um excelente jogador, mas não está numa boa fase, até jogador de seleção, mas não está bem. E o Davi Luiz também, assim como o Alexandro, voltou aí a treinar com o elenco e deve reforçar o Flamengo aí contra o Atlético Mineiro. A gente tem outros 2 reforços que aí não tem problema com relação à lesão, né? Que foi uma questão de suspensão. Os jogadores estavam com um 3º amarelo, estavam suspensos e não puderam atuar nos últimos jogos. No último jogo, no caso, contra o Internacional. Então, Arrascaeta e Léo Pereira treinando normalmente e também voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Tá? Então, a gente tem aí esses 4 retornos e a zaga, muito provavelmente, deve ser com os 2 Léos, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Tem uma informação que está circulando que o Léo Ortiz vai jogar no meio e que a zaga seria Fabrício Bruno e Léo Pereira, tá? E que o Léo Ortiz iria para o meio-campo. Isso aí não é confirmado ainda. Vale a gente lembrar que no primeiro jogo, tá, o Flamengo não pode contar com o Eric Pulgar. O Flamengo tem alguns jogadores suspensos, tem o De La Cruz, né, que está lesionado. O Flamengo tem alguns desfalques aí já confirmados, né? O Bruno Henrique também não pode atuar no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo, então, procura aí alternativas, né, para esses jogadores que estão aí suspensos para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Além deles, a gente tem aí também o De La Cruz, o Luiz Araújo, que seguem no departamento médico, o Vinha, o Cebolinha, o Pedro e também o Carlinhos, né? O Carlinhos segue em departamento médico, mas não poderia jogar de qualquer forma. É outro jogador que não poderia atuar nem no primeiro nem no segundo jogo. Não pode atuar na Copa do Brasil porque já jogou pelo Nova Iguaçu. Tá? Então, esses são os desfalques. Né? Nós temos a lista de suspensos apenas o Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Eu estava confirmando aqui para ver se tinha mais algum outro. Não, realmente não tem. Suspensos apenas Eric Pulgar e Bruno Henrique. Olha só, eu quero passar para vocês justamente como está a situação de Luiz Araújo e Cebolinha. Tem chance de retornarem? Cebolinha tem sido visto aí já treinando no Ninho do Urubu. Tá? A comissão técnica do Flamengo vive a expectativa de contar com o retorno do atacante Luiz Araújo ainda nesta temporada. Tá? E a previsão interna é que o camisa 7 possa estar à disposição no final de novembro, já nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Cara, não há certeza que vão querer tentar utilizar o jogador esse ano ainda, tá? É retorno a treinar e tudo mais, mas há uma cautela, tá? Não é certo que vão tentar utilizar o Luiz Araújo, tá? O Everton Cebolinha segue tendo aí uma recuperação mais acelerada do que o esperado, mas mesmo assim só deve voltar aos gramados no começo de 2025, tá? Então, tanto Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha estão fazendo atividades de baixo impacto na academia, junto da fisioterapia. Os dois ainda precisarão passar por algumas etapas de transição para o gramado antes de estarem à disposição do técnico Felipe Luiz, tá? Então, é importante a gente ter calma, não adianta a gente também ter pressa, já ficamos tanto tempo sem os dois, não adianta a gente ter pressa aí, né, para recuperar, para ter de volta no time o Luiz Araújo e Cebolinha. Não adianta.
E olha, a gente teve aí já 55 mil ingressos vendidos, vários setores esgotados para o primeiro jogo da final. Vai lotar, tá? Se tinha essa preocupação, a gente sabe que pelo valor, essa preocupação vai por terra quando a gente fala de Flamengo em final, né? Mesmo com preço alto, a gente lamenta os preços altos, mas vai lotar 55 mil ingressos vendidos a última parcial que eu recebi, que a gente trouxe com exclusividade. Então, não tem jeito, né? Mesmo com ingresso caro, a torcida tá comprando aí e o Flamengo vai jogar com casa cheia a final da Copa do Brasil, tá? Então, a gente traz aqui também, cara, uma informação importante que não vai afetar a final, não afeta a final a convocação de jogadores, tá? Léo Ortiz, Gerson e Fabrício Bruno estão na pré-lista da Seleção Brasileira. 3 jogadores do Flamengo na pré-lista da Seleção Brasileira. Essa lista foi enviada, tá, ao Flamengo, né? E esses nomes contam, né? O Fabrício Bruno, Gerson e Léo Ortiz, e eles podem ser convocados para os jogos contra Venezuela e Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro. Então não afeta a Copa do Brasil, pode afetar ali o retorno para algum jogo do Brasileiro, mas a gente sabe que o mais importante nesse momento é a Copa do Brasil. Trazer aqui a arbitragem do jogo, a gente trouxe ontem a arbitragem do Rafael Claus e do Rodrigo Klein, né? E segundo jogo, com inclusive a Daiane Muniz, inacreditável no VAR, né? Ela que já errou muito contra o Flamengo. Mas agora a gente traz a arbitragem do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, tá? A CBF definiu o árbitro Gustavo Bauerman, né, para comandar o jogo, que vai ser ali. O Flamengo joga 2 vezes em Belo Horizonte, após jogar o primeiro jogo da final no domingo contra o Atlético. O Flamengo joga 2 vezes em Belo Horizonte. O Gustavo Bauerman, de Santa Catarina, vai comandar Cruzeiro e Flamengo pela 32ª rodada do Brasileiro no dia 6 de novembro, tá? Então, Gustavo Bauerman apitou aí 2 jogos do Flamengo, Flamengo 2, Bragantino 1, 24ª rodada, e Flamengo 2-0 no Atlético Goianiense na 20ª rodada. Então, o Flamengo foi uma arbitragem limpa, né, do Bauerman. Ele volta a apitar agora o jogo contra o Cruzeiro, tá? Então, a gente trazendo todas essas informações para vocês, como eu tinha passado para vocês aí da arbitragem também, né, dos 2 jogos já, né, com o primeiro jogo, né, só para passar certinho, o primeiro jogo é o Rafael Rodrigo Klein, né, o primeiro jogo da final. O segundo jogo é o Rafael Claus, tá? E aí o VAR do primeiro jogo é o Caio Max Augusto Vieira e o VAR do segundo é a Daiane Muniz. É inacreditável, né? Olha só, o Flamengo ontem foi para o Ninho do Urubu, direto do Galeão. Os jogadores chegaram, saíram cedo, dormiram em Porto Alegre, saíram cedo de lá e foram direto para o Ninho do Urubu treinar, né? Uma preparação aí intensa do Flamengo. E que é isso, cara, é isso. Essa loucura, né, que a gente tem aí do calendário, né? Mas o mais importante são as recuperações aí de alguns jogadores, como o Davi Luiz ou o Alexandre, que a gente vai precisar muito, e saber que eles treinaram com o restante do grupo ontem já, né? Olha só, o Didico é sinistro, né? O Adriano, né? O atacante Yannick Bolasie do Criciúma caiu nas graças da torcida brasileira desde que chegou ao país, e inclusive possui o desejo de conhecer o ídolo do Flamengo, o Adriano, né? O imperador. Em suas redes sociais, o atleta rasgou elogios ao Adriano, elegendo como um dos seus jogadores prediletos. Preciso conhecer o Adriano, que cara. O jeito que ele é, só homem do povo, relaxando e curtindo a vida. Isso é o que chamamos de paz. Um dos meus jogadores favoritos. Mas não é só seu, né? A torcida do Flamengo toda tem o Adriano Imperador como ídolo, né? E a gente teve aí também o Adriano falando sobre esse seu jogo de despedida, né? Ele fala, não estou nem acreditando, eu não sei realmente quem eu sou. Meus amigos falam, Adriano, você tem noção de quem você é? E o Adriano se emocionou lá falando com o GE, cara, o Adriano é foda,
Lembra dessa música? Eu não posso cantar aqui, mas os corintianos ficam chateadinhos com essa música, né? Então a gente agora vai falar sobre a questão, né, do ano do Corinthians, né, cara? E das informações exclusivas que a gente tem para trazer para vocês aqui. O ano do Corinthians acabou, né? No pay, né? No pay. No pay, não é DPay, nem DPay, é no pay. Corinthians no pay, não é DPay, é no pay, né? O Corinthians não paga ninguém e começaram a pingar os primeiros transfer ban. Primeiro transfer ban confirmado, o Corinthians tem que pagar 7 milhões aí ao Balbuena praticamente, e o Corinthians não pode contratar ninguém. Corinthians tem uma data limite para resolver isso. Se o Corinthians não pagar, não comprar o Hugo Souza até o dia 30 de novembro, acabou. Acabou! Acabou! É isso aí, acabou pro Corinthians e o Hugo Souza, né, volta para o Flamengo. Então a informação é: o Corinthians tem que, até o dia 30 de novembro, pagar os 4,8 milhões de reais do Hugo Souza à vista. O Flamengo não vai aceitar garantia. O Corinthians tem que pagar à vista, não vai pagar, muito provavelmente não vai pagar, porque tem que pagar primeiro o transfer ban, precisa pagar os 7 milhões primeiro para liberar o transfer ban, e a informação que a gente tem é que tem outros transfer ban a caminho, né? Já tem outras situações, outras denúncias que estão a caminho, que o Corinthians pode resolver um e tem outros para entrar. E demorou muito, né, gente? Demorou muito para o Corinthians, né, não só ser eliminado de tudo e cair na realidade que vai utilizar o Depay para não cair, né? Foi eliminadinho ontem com o Depay e tudo, né? Caiu na Sul-Americana, perdeu de virada para o Racing e com isso não tem premiação de Copa do Brasil, porque o Flamengo já fez o favor de eliminar. Tá fora, você está eliminado. Não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores com isso, porque não vai para nenhuma final nem de Copa do Brasil nem Sul-Americana, não pode disputar a chance de ir para Libertadores no ano que vem. Não tem Libertadores pelo Brasileiro, pelo contrário, vai disputar a vaga na Série B, se for o caso, né? Pode ser que vai disputar a vaga, né? Mas tá ali na briga pela Série B, tá doido para ir para a Série B, né? Então o Corinthians trocou a vaga dessa, tá vendo aqui, ó, Libertadores, por uma possível vaga na Série B, e aí o Corinthians tem pouco tempo aí, né, para se livrar disso aí o Depay vai embora também. Não é só o Hugo Souza que vai embora, o Depay vai embora. O Depay não vai jogar a Série B pelo Corinthians, né? Então a gente tem essa situação aí. O Corinthians tem que pagar 7 milhões para depois, né, porque não tem recurso, não cabe recurso o transfer ban. Paga os 7 milhões para depois dar baixa na situação para pagar os 4,8 milhões de reais. Subiu, né? Porque o euro subiu. Então, mais de 5 milhões de reais agora do Hugo Souza à vista para garantir a contratação do jogador. Se não conseguir isso, até o dia 30 de novembro, acabou. Lembrando que outros transfers ban podem entrar aí também em ação contra o Corinthians, que está devendo uma série de jogadores aí e que estão já cobrando, inclusive, na justiça. Então a situação pode ficar muito feia. A informação exclusiva que a gente tem, que a gente trouxe, não sei se vocês se lembram, a gente foi o primeiro a trazer, que o Hugo Souza interessava a um clube da Premier League. Clubes europeus estão de olho. Também tem clube turco, tá? Tem clube turco interessado em pagar 3 milhões de euros pelo Hugo Souza. Tem o Grupo City, que quer pagar uma quantia parecida pelo Hugo Souza. E, além disso, o goleiro também interessa a outras equipes europeias. Então, o que me passaram é que são 4 equipes interessadas em pagar um valor muito mais alto do que o Corinthians. E aí a gente está falando de cerca de 18 a 20 milhões de reais, né? Ao invés do Flamengo receber 5 milhões de reais, vai receber 20 milhões de reais pela venda do Hugo Souza, né, que seria muito importante aí para o Flamengo, melhor do que receber um valor muito baixo do Corinthians e reforçar, né, um adversário aqui brasileiro. Lembrando
que se vender para o Grupo City, o Hugo Souza pode ser o goleiro do Bahia em 2025, tá certo? Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!